Amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira conseguiu uma vitória importante, né, para as pretensões da equipe do Brasil, né, nessas eliminatórias da Copa, 4-0. Os gols foram dois gols do Rafinha de pênalti, dois gols do Rafinha, um gol do Andrés Pereira e o gol do Luiz Henrique fazendo os gols da seleção brasileira. O Brasil, né, se consolidando na quarta colocação com 16 pontos ganhos. E teremos aí nos jogos, né? Nos jogos que vão acontecer nos dias 14 e 19 de novembro, no mês que vem, as eliminatórias da Copa, a data FIFA, né? Inclusive, nós vamos falar aqui de tudo, né, que aconteceu no jogo de terça-feira do Mané Garrincha. E o Brasil convencendo, digamos assim, né? Convencendo, porque a seleção brasileira conseguiu uma grande vitória, 4-0 diante de sua torcida. Mas antes disso, meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversas Torcedor. Não esquecendo, terças e quintas, temos aí o nosso Conversas Torcedor ao vivo, às 18 horas, no YouTube do Conversas Torcedor Notícias, né? Conversas Torcedor para vocês, no YouTube, e também aos sábados com o nosso programa ao vivo também, com transmissão do nosso Conversas Torcedor no YouTube, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, é claro, no Conversas Torcedor, também pelo site rádio nsc.com e também pela Rádio Net, tá bom, pessoal? Falando de tudo, né, do futebol carioca, falando de tudo que acontece no mundo dos esportes, enfim, você vai acompanhar e também se informar. Então, tendo informação, a informação é garantida e certa para vocês. Tá bom, pessoal? Vamos por aqui sobre a seleção brasileira, com dois gols do Rafinha, um gol do Andrés Pereira e um gol do Luiz Henrique. Brasil se consolidando na quarta colocação nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, né? Para os jogos da Copa do Mundo de 2026, né? A seleção brasileira conseguiu uma vitória importantíssima, 16 pontos, se consolidando na quarta colocação, né? Terás aí contra a Venezuela lá em Maturim no dia de 14 de novembro e em Salvador contra o Uruguai no dia 19. Então temos aí esses dois jogos que vão acontecer aí em novembro. E a seleção peruana é a penúltima colocada, né? E somente à frente do Chile, né? Então temos aí com 6 pontos ganhos. Então a seleção peruana está na penúltima colocação. Então vamos falar aqui sobre esse jogo, sobre esse caso, porque Brasil e Peru no primeiro tempo, né? No primeiro tempo morno, né? Digamos assim. Primeiro tempo morno, morno que a gente está vendo aí no jogo, né? E mais com o domínio brasileiro, né? Domínio do Brasil, né? Nas chances criadas, né? E foram 5 finalizações contra nenhuma da seleção peruana, né? Na primeira etapa. E a seleção peruana chegou a marcar com Flores, né? Aos 11 minutos, mas foi bem anulado pela arbitragem, né? Por impedimento. E além disso tudo aí, o Brasil, né, portanto, mesmo em baixa rotação, o Brasil dominava a partida e foi superior na primeira etapa, né? E tivemos aí o Rafinha acertando o travessão aos 23 minutos e aos 37, num toque de mão do zagueiro Zambrando, né? E que o Rafinha, o jogador Igor Jesus entrou na área, tentando driblar os zagueiros, né? Que tinha o Michel Araújo, Michel Araújo, né? Melhor dizendo, o Calés e o próprio Zambrano. O zagueiro peruano acabou tendo o toque de mão, né? E foi pênalti, né? Assim, foi marcado pênalti, né? Lógico, né? Pelo juiz, o Esteban Ostorrich, né? Com a ajuda do árbitro de vídeo, que era o Leodan Gonzalez, né? E ele converteu o pênalti com categoria, fazendo 1-0 para o Brasil diante da seleção peruana lá em Brasília. E também sobre a segunda etapa, inclusive, né? E que o Brasil se libertou. É, é aqui que o Brasil se liberta, né? Porque na segunda etapa foi isso. Então, essa postura que precisa carregar, né, pela frente, né, ganhando velocidade, né, com os laterais principalmente, com as mudanças que teve o Dorival Júnior, com a mudança que teve com o Wanderson, né, lateral direita, né, o Wanderson que teve aí uma responsabilidade muito grande na lateral direita, né, de avanço, né, pela lateral, e
e o Abner pela esquerda, né? Lógico que fizeram de uma extrema importância, certo? E ganhando velocidade, né? Nas pontas, né? Lógico, né? Não é à toa, não é à toa que finalizou quase 3 vezes mais, com 13, com 13 finalizações na segunda etapa, aos 8 minutos de jogo do segundo tempo, aos 8, na segunda etapa, fez 2-0 com o Rafinha de pênalti, depois, aos 25, com o Anderson Pereira com o gol de voleio, e 3 minutos depois com o gol do Luiz Henrique fazendo gol para a equipe da seleção brasileira, e sem dar tempo para respirar, né? O Brasil marcando gol, inclusive, né? Marcando os gols que precisa para ganhar moral nas eliminatórias da Copa do Mundo. E ainda manteve esse ritmo a seleção brasileira até o final da partida, né? Mesmo com as mudanças, né? Não mexendo mais no para cá para dar muito mais confiança à seleção brasileira, porque engata a segunda vitória nas eliminatórias em meio à crise, né? Que afasta um pouco desta turbulência toda por conta de resultados ruins, né? É uma situação que mexe, né? Que mexe muito com isso, por conta disso, por conta de uma coisa de uma forma turbulenta, né? De uma forma de crise, né? De uma forma que incomodava muito a seleção brasileira e afastou essa crise toda e aconteceu, né? De duas vitórias acontecerem nas eliminatórias e ganhando muita confiança para esses jogos finais. Então temos aí contra a Venezuela em Maturim, no dia 14 de novembro, e o jogo contra o Uruguai vai ser no dia 19, lá no estádio de Salvador, na Fonte Nova. Então vamos ver o que vai acontecer, porque tivemos aí, em primeiro lugar, o Wanderson na lateral esquerda, na lateral direita, que fez mudar o jogo principalmente, né, pela sua velocidade, pelos avanços pelo lado direito, né, pelos avanços, diferente do Danilo, inclusive. E também destacar a dupla de jogadores do Botafogo, que chegou bem, né? O Luiz Henrique e Igor Jesus, né? Destacando-se muito bem por conta, né, das duas primeiras partidas na seleção brasileira, se destacando muito bem nas duas partidas. Então, esse é o detalhe que a seleção brasileira precisa para esses jogos agora, para novembro, lógico, né? Que vai ter mais convocações. E principalmente o que fizeram no jogo de terça-feira agora, lá em Brasília, para tentar levar um pouco de confiança, porque a seleção brasileira precisa ter confiança, precisa ter é, de evolução, né, para tentar conseguir obter, não assim, não tendo somente pelo resultado, né, pelo para cá, mas principalmente pelo rendimento dentro de campo. Então, precisamos ver o rendimento da seleção brasileira dentro de campo, né, ofensivo, vencedor. Ainda não, ainda tendo de uma situação de que ainda precisaremos de jogadores que possam se garantir na seleção brasileira, se colocar no patamar, né? Se colocar no patamar isso. Então, nós precisamos disso, né? Daqui para frente, lógico, vai ter muitos jogos ainda, mas vamos ver o que vai acontecer nas eliminatórias da Copa do Mundo e quem sabe, né, tentando o Brasil se classificar para a Copa. Tomara que seja, né? Tomara que o Brasil se classifique para a Copa do Mundo, lógico, que nós vamos estar acompanhando. Então, o Brasil vencedor, 2 rodadas, 2 vitórias, sob o comando do técnico Dorival Júnior. Então vamos acompanhar mais jogos que vai acontecer aí contra a Venezuela, lá em Maturim, e em Salvador contra a equipe uruguaia, a seleção uruguaia do técnico Marcelo Bielsa. A seleção uruguaia de Marcelo Bielsa, né? Que tá numa pressão terrível, né? Em jogos aí de rendimentos da seleção uruguaia. Meus amigos, nós vamos acompanhar sobre isso aí, pessoal. Nós vamos acompanhar. Gente amiga, muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real e também acompanhando, seguindo e curtindo nas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas, 18 horas no canal do YouTube e aos sábados nosso programa ao vivo na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, também com a nossa transmissão ao vivo, 11 da manhã, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pelo site radioNSC.com e também para a Rádio Net. Com vocês,
sempre. Muito obrigado a todos pela companhia de todos vocês e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, Brasil! Mais uma vitória da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Valeu, pessoal! E vamos chegar lá, hein, pessoal, com um rendimento bom, que nós vamos estar chegando lá para mais uma Copa do Mundo e torcendo para que o Brasil possa ter um bom rendimento. Lógico, né, que nós vamos torcer pelo Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo para 2026, né, para Canadá, Estados Unidos e México. Valeu, galera. Valeu, Brasil. E até a próxima. Valeu, galera.